Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse livro de Juízes, capítulo 9. Juízes possui 21 capítulos, 619 versos, e nós estamos no capítulo 9, nos descendentes de Gideão. Diz que Gideão teve 70 filhos, porque ele teve muitas mulheres. Vale dizer que o livro de Juízes não serve como padrão de moral para ninguém. Não é? O livro de Juízes, Deus levantava libertadores, mas o caráter, a moral desses juízes não era muito boa, porque cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E aí nós vamos ter esse filho de Gideão com uma concubina de Siquém, chamado, que ele deu o nome de Abimeleque. Abimeleque significa um título, na verdade, significa pai de reis. E esse homem que adquiriu esse título era o mais novo, lá da casa de Gideão, mas decidiu pegar e governar sobre a cidade de Siquém. Perguntou aos anciões: que vocês preferem, um homem domine ou 70 anciões? E ele matou os seus 70 irmãos, pior do que Caim, matou os seus 70. Mas Jotão, que era também seu irmão, escapou, filho menor de Jeroboão, escapou. E Jotão subiu no monte Gerizim e proclamou uma parábola, que as árvores foram a oliveira, pediram que ela dominasse, a oliveira falou que não ia deixar sua gordura para dominar, pediram a figueira não ia deixar sua doçura, pediram a vinha disse que não ia deixar o seu mosto, a sua alegria, não é? Então na oliveira nós temos a unção e tem o Israel nacional. Paulo diz em Romanos 11 que os gentios foram enxertados nessa oliveira. Então, a oliveira é um símbolo de Israel. A figueira é o símbolo do Israel, enquanto que a oliveira é o símbolo do Israel nacional. A figueira é o símbolo do Israel escatológico, no plano escatológico. E a vinha é o símbolo do Israel no plano espiritual. Então, nós vemos aqui que aí nenhuma dessas árvores quiseram. Então, as árvores serão o espinheiro, vem e tu reina sobre nós, não é? Nós comentamos isso na parte A do verso. Lá assista o vídeo anterior com a parte A. E agora ele vai continuar, né? Jotão, depois de propor essa parábola, uma parábola bem interessante, uma parábola sobre o espinheiro que estava sendo Abimeleque. Agora, pois, se é verdade, em verdade e sinceridade, que procedesse fazendo o rei Abimeleque, se bem fizesse para com Jeroboão e para sua casa, ele vai dizer: será que vocês fizeram bem? Abimeleque matou todos os filhos de Jeroboão, ou de Jeroboão, né, que é Gideão, e para com a sua casa, e se com ele usasse conforme o merecimento de suas mãos, porque meu pai, ele também era filho de Jeroboão, de Gideão, meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Gideão deu um grande livramento com 300 homens da mão dos midianitas. E como é que eles pagaram o que Gideão fez? Colocaram Abimeleque como rei. Abimeleque matou os 70 filhos de Gideão. Porém vós hoje, verso 18, capítulo 9, 18, porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, e matasseis a seus filhos. Foi isso? Foi assim que eles pagaram o bem que Gideão fez? 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, nem filho de uma esposa legítima era filho de uma serva, de uma concubina, fizesse reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Olha só, Jotão está conclamando do monte Gerizim juízo sobre o que eles fizeram, e como eles não mostraram de beneficência com a casa de Gideão, matando todos os seus filhos. Verso 19, se em verdade, sinceridade, usasse com Jeroboão e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se eleger convosco. Mas se não, saia, fogo de Abimeleque consume os cidadãos de Siquém. Ele está pronunciando uma sentença de juízo sobre aqueles que mataram os filhos de Gideão. E dizendo: vocês o fizeram rei, mas se preparem,
porque ele não é nenhuma oliveira, ele não é nenhuma figueira, muito menos uma videira. Ele, na verdade, é um espinheiro, que sai agora fogo dele, que consuma a voz de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo consuma Abimeleque. O que Jotão está dizendo é que ia ser um contra o outro. Abimeleque ia ser contra o povo e o povo contra Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, né? Porque se ele fica ali, o Abimeleque ia querer matá-lo. E foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Note que o Jotão foge, né? Ele se retira para outra cidade, a cidade de Beer, que significa a cidade do poço, não é? E ali habitou, porque ele ficou com temor de Abimeleque, seu irmão. Verso 22, havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel. Abimeleque é o primeiro que se proclama rei, não é? Sobre Israel. E havendo agora ele reinado 3 anos, dominado 3 anos, enviou Deus, foi Deus que fez. Por 3 anos ele dominou. Mas enviou Deus, um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Começou a haver um desentendimento aqui entre Abimeleque e os cidadãos. E os cidadãos de Siquém se houveram aleviosamente contra Abimeleque. Está vendo? Estava cumprindo a parábola de Jotão. Os cidadãos agora já começaram a se levantar contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jeroboão viesse o seu sangue cair sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhes corroboraram as mãos para matar a seus irmãos. Deus julga o sangue inocente, o sangue que é derramado, é chamado sangue do vingador, não é? Então, Deus julga essas coisas. Veio um espírito mau sobre Abimeleque, sobre os habitantes de Siquém, começou a haver um desentendimento sobre eles, acerca daqueles 70 homens. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscada sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam, e contou-se Abimeleque. Começaram a pôr emboscadas para o pegar, e sobre todos aqueles que se juntavam a Abimeleque. E agora vai chegar o conhecimento de Abimeleque, que está dominando sobre eles, e Abimeleque vai reagir também. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém, e os cidadãos de Siquém se fiaram a ele. Então, olha só, Gaal chegou, e aí os cidadãos já estão mais com confiança em Gaal do que já em Abimeleque. E saíram ao campo, e vindimaram suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E a coisa está ficando feia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, não é? Eles vão começar a ver um problema. O nome Gaal significa aversão, era exatamente o que estava ocorrendo, uma aversão a Abimeleque, que era o pai dos reis, que dominava sobre eles. E disse Gaal, filho de Ebed, Gaal que significa aversão, quem é Abimeleque? Quem é Siquém para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jeroboão, e não é Zebul, o seu mordomo. Então eles já estão escarnecendo, não é? De Abimeleque, do seu mordomo, servia antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão nós os serviremos a ele, não é? Amor, pai de Siquém, já tinha sido no Gênesis capítulo 34, 35, depois você pode ler o que aconteceu com Amor, pai de Siquém, e o que quando Siquém, seu filho, abusou de Diná, não é? Assista o nosso programa. Se esse povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque, e Abimeleque se disse, multiplica o teu exército e sai. Gaal vai se opor a Abimeleque. O nome dele já significa aversão,
e ele vai se opor a Abimeleque. E ouvindo Zebu ouviu, né, o maiorial da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, seus irmãos, vieram a Siquém, e eis que eles fortificaram entre si a cidade contra ti. Então já Zebual mandou avisar, né? Zebu mandou avisar a Abimeleque: levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. Agora começou tipo uma guerra civil entre quem dominava eles, Abimeleque, e Gaal, que estava provocando. Zebu ficou sabendo, foi deixar Abimeleque saber, e a confusão agora está armada. E levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá-te golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faze como alcançar a sua mão. E é o que Abimeleque vai fazer. Não é? Lembra a parábola de Jotão: saia espinho, saia fogo que consuma os homens de Siquém, e a mão dos homens de Siquém seja contra ele. Verso de número 34. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que havia com ele de noite, e puseram emboscada contra Siquém em 4 cantos. Eles vão armar ciladas para os homens de Siquém. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs a entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas, ele estava escondido. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebu, ao contrário, disse: a sombra dos montes vês por homens. Zebu sabia da emboscada. Gaal percebeu que vinha descendo homens. Quando ele falou a Zebu: eis que estão vindo, ele falou: não, é a sombra dos montes que vês por homens. Para enganar, Zebu já estava combinado com Abimeleque. Porém, Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali, desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonemim. Estava vindo uma tropa, e ele já está avisando, né, que está vindo uma tropa. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o servíssemos? Não é esse, porventura, o povo que desprezasses? Sai, pois, e peço peleja contra ele. Zebu já está provocando Gaal. Você não estava dizendo que quem era Abimeleque, quem era o povo? Agora vai lá, peleja contra ele, não é? Aí Gaal vai pagar com suas palavras. Porque Jesus disse: pelas suas palavras será justificado e por elas será condenado. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugia diante dele. E muitos feridos caíram à entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebu expeliu a Gaal e a seus irmãos, para que não pudesse habitar em Siquém. Gaal foi expulso, junto com seus homens, com seus irmãos, para ir embora. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo e disseram a Abimeleque. Então tomou o povo, repartiu em 3 bandos e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e os feriu. Agora os homens de Siquém vão provar aquilo que Jotão havia dito no capítulo 9, verso 20. Saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém. Então tomou o povo, ele repartiu em 3 bandos, pôs emboscar no campo e olhou, e eis que o povo saía, levantou-se contra eles e os feriu. Verso 44, porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles improviso, e pararam a entrada da porta da cidade, e as outras tropas deram de improviso sobre todos quando estavam no campo, e os feriram. Está vendo? Cumpriu-se a palavra de Jotão. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade
e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. Jogou sal, né, como que uma maldição sobre aquela cidade. O que ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do deus Berite. Berite quer dizer concerto, Deus do concerto. E contou a Abimeleque, todos os cidadãos estavam na torre de Siquém, e se haviam congregados, que conseguiram escapar da cidade, fugiram para a torre. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo com ele havia, e Abimeleque tomou na sua mão machados, e cortou um ramo de árvores, e levantou e pôs ao ombro, e disse ao povo que com ele havia: o que me vis fazer, apressai-vos, fazeis, assim como eu. Então cortaram troncos, pôs sobre o ombro, e ele diz: faz assim como eu. Assim, pois, todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram Abimeleque, e os puseram junto da fortaleza. Para que ele pegou a madeira? Para queimar aquela torre. E queimar a fogo a fortaleza. Botou aquela madeira, acendeu o fogo, queimar a fogo com eles, de maneira que todos da torre de Siquém morreram. Uns 1000 homens e mulheres. Havia homens, mulheres na torre. Cumpriu-se exatamente Juízes 9:20. Mas se não sair a fogo de Abimeleque, consuma os cidadãos de Siquém. Todos refugiados naquela torre, uns 1000 homens e mulheres, vão morrer todos no incêndio. Abimeleque consumiu-os com fogo, que foi o que Jotão disse. Juízes 9:20, sai a fogo, consumiu, matou-os da cidade, depois matou-os da fortaleza, e não foram poucos, 1000 homens, 1000 mulheres, é bastante. Então Abimeleque foi-se a Tebes, e a sitiou, e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Nota que o que está acontecendo é uma guerra civil aqui, né? Entre Abimeleque, os homens de Siquém. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela. Fecharam após si a porta e subiram ao telhado da torre, igual os homens de Siquém, os homens de Tebes fizeram. E Abimeleque veio à torre e combateu, e chegou até a porta da torre para queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó, uma pedra, né, que era a mó que eles usavam para moer, sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Quando ele chegou perto da torre, a mulher lança de cima da torre uma pedra e, acertou na cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio, não é? Que coisa terrível. O que Abimeleque sofreu, não é? E aí ele tentou fazer a mesma coisa que fez com os habitantes da torre de Siquém, mas aqui uma mulher o matou, lançando uma pedra de mó, uma pedra de moinha sobre sua cabeça. Então chamou logo ao moço que o levava as suas armas e disse: desembainha a tua espada e mata-me. Note que a pedra ele ainda não tinha morrido, fraturou o crânio, estava sangrando, mas ele pediu ao seu moço: desembainha a tua espada e mata-me, para que não diga de mim, uma mulher o matou. E o seu moço atravessou a ele e morreu. Saul também vai pedir a mesma coisa, mas o moço vai ficar com receio. Ele pediu: mata você, para que não se diga que uma mulher o matou. Esse era o conceito, seria uma desonra para Abimeleque saber que uma mulher o matou. E o seu moço atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel, que já Abimeleque era morto, foram cada um para o seu lugar. Foram cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito ao seu pai. Uma das coisas do livro de Juízes é a retribuição. Deus é um Deus justo, Deus retribui. Não é o mal que Abimeleque fez, a casa do seu pai, matando os seus 70 irmãos, veio sobre ele. Não é tudo que o homem semear, ele colhe. Abimeleque semeou violência, semeou morte, assassinato contra os seus irmãos, pois ele colheu a mesma coisa. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles.
E a maldição de Jotão, filho de Jeroboão, veio sobre eles, não é? Maldição de Jotão. Foi mais um juízo que Jotão proclamou, mas foi dito como uma maldição. Veio sobre eles, né? Jotão havia dito. Vamos lá. Capítulo 10, capítulo 10, verso 1. E depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel. Note que Abimeleque é considerado alguém que livrou Israel dos homens de Siquém, apesar dessa situação, mas nós não incluímos Abimeleque na lista dos juízes, não é? Mas diz aqui que depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, que sugere no texto que mesmo esse homem, filho de Gideão, ainda está ligado com Gideão, ele se tornou um juiz contra os homens de Siquém. E depois Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Pua. Né? Tola quer dizer verme em hebraico. Filho de Pua, que quer dizer de esplêndido, não é? Filho de Dodó. Dodó quer dizer seu amado. Homem de Isacar, era da tribo de Isacar, Tola. Né? Tola era da tribo de Isacar e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e jogou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Então esse homem se levantou como juiz sobre Israel, julgou Israel 23 anos, não é? 23 anos ele acaba julgando Israel. Nós estamos aqui falando do ano 1120 antes de Cristo até 1097. Ele julga Israel. Ele foi um período parcial. Abimeleque só teve 3 anos no poder, não é? E Tola julgou, então vai de 1120 a 1097. Já estamos quase próximo do tempo de Samuel. Tola então vai julgar. E depois dele se levantou Jair, outro que vai falar, Jair, Gileadita, e julgou Israel 22 anos. Então, entre Tola 23 e Jair 22, nós estamos falando de um período de 45 anos, não é que eles vão julgar Israel. Depois dele, então, se levantou Jair, Gileadita, julgou Israel 22 anos. E tinha esse 30 filhos. Uau! Jair tinha 30 filhos, que cavalgava sobre 30 jumentos. E tinha 30 cidades, a quem chamou Ravote e Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Isso é do outro lado do Jordão. Esse Ravote e Jair também é mencionado no livro de Josué. Então, é possível que nós estamos lembrando uma história mais ou menos paralela com o do livro de Josué. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Jair conquistou várias cidades, 30 cidades, 30 filhos que montavam sobre 30 mulas, como se eles fossem reis, né, dominantes, governadores daquelas cidades. Agora, a servidão sobre os filisteus. Note que de Tola e de Jair a Bíblia fala bem pouco. Diz que Tola julgou 22 anos, Jair julgou por 23 anos, né? 23, Tola 23, Jair 22, não é? Foi ao contrário, Tola 23, Jair 22. Eles julgaram, foram juízes mais pacíficos do que libertadores. Não houve nenhuma ação militar com Tola ou com Jair, só diz que Tola era de Isacar, por 23 anos julgou Israel, e Jair era de Gileade e julgou Israel por 22. Fala dos filhos, 30 cidades, foram chamados Ravote, Jair, e morreu Jair e foi sepultado em Camon. Verso de número 6, então tornaram, note que depois da morte do juiz, sempre eles tornavam fazer o que era mal. Então tornaram-se Israel fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns e a Astarote, e aos deuses da Síria,
e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. Olha, eles serviram tudo, menos a Deus. Serviram Astarote, serviram os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, deus do filho de Amon, deuses dos filisteus, que é Dagon, e deixaram de servir ao Senhor. Não é? Quem não serve a Deus acaba servindo tudo, menos a Deus. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu na mão dos filisteus, na mão dos filhos de Amon. Então agora os israelitas vão estar debaixo de filisteus e dos amonitas. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos eles vão ser oprimidos. Todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, vão ser provavelmente oprimidos pelos amonitas, que está em Gileade, até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar contra Judá e contra Benjamim. Note que os amonitas estão levando a maior, não é? E contra Benjamim, contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. 18 anos de muita angústia, 18 anos de domínio sobre o jugo amonita. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando eles deixam, vem a opressão. Quando eles clamam, vem a libertação, não é? Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Balaíns, que eram os deuses dos outros povos. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura, dos egípcios, dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos moanitas, que vos oprime quando a mim clamais, não vos livrei eu também da sua mão? Deus está lembrando, eu livrei dos egípcios, livrei dos midianitas, dos amonitas, dos amalequitas, dos maonitas, todos esses itas aí Deus tinha livrado eles, não é? Verso 3, contudo, vós me deixasse a mim. Pior erro que uma pessoa pode cometer é deixar o Senhor Deus verdadeiro, para servir às vezes a prata, o ouro, a pedra, não é? Que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê. Deixar o Senhor e servir-se a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Olha, a paciência de Deus tem limite, não é? Agora Deus falou, agora eu também não vou livrar mais. Agora, vocês fazem o seguinte, vocês não quiserem servir esses deuses, agora clama a eles. Olha só o verso 14, andai e clamai aos deuses que escolhesse, que vos livre eles no tempo do vosso aperto. Deus livrava, Deus ajudava, não queriam saber de Deus. Agora Deus falou, olha, quer saber? Clama aí ao Deus, vê se eles são Deus mesmo para vos livrar. Clama a eles agora no tempo do vosso aperto. Verso 15, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, pecamos, fazemos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente rogamos que nos livre nesse dia. A angústia era forte, a opressão maior ainda. Aí eles pedem a Deus, nos livra nesse dia. E tirar os deuses alheios do meio de si e servir ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Eles arrancaram todos os deuses estranhos, começaram a servir, e aí Deus vai ver essa desgraça. Olha a palavra desgraça aparecendo aqui. Desgraça é falta de graça, é desfavorecido da graça de Deus. Mas nós queremos não estar na desgraça, nós queremos estar na graça de Deus. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo de Gileade, e também os israelitas se congregaram e se puseram em campo de Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros, quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. A pergunta é, quem será esse varão?
Quem vai ser esse varão? Esse varão vai ser Jefeté, o gileadita, não é? Capítulo 11. Nós vamos falar de Jefeté, o gileadita, no próximo, né? No próximo capítulo 11, nós falaremos de Jefeté, o gileadita. Amém? Muito bem, com isso nós terminamos a parte B do capítulo 9, que vai do capítulo 9, verso 16 até o verso de número 57, e falamos o capítulo 10. Nós voltamos para comentar o capítulo 11. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém. Divulgue esse canal, mande para amigos e familiares e ajude-nos a propagar a palavra de Deus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.